E vamos sim retornar a Brasília, o contato com Brasília, onde a CPI da pandemia retomou hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mais de 20 senadores estão na fila para fazer perguntas. Crise do oxigênio no Amazonas e o uso da cloroquina são alguns dos pontos em debate. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Boa tarde, Márcia. Oi, Braga, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, logo no início dessa sessão da CPI da pandemia aqui no Senado Federal, o senador Eduardo Braga perguntou ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quem seria o responsável pela falta de oxigênio em Manaus. Pazuello respondeu que para ele a responsabilidade é da Secretaria de Saúde do Estado, que não observou que esse insumo faltaria em algum momento, e também das empresas que não acompanharam a falta de insumos para uma fabricação mais rápida. Também foi perguntado sobre o Tratikov. O ex-ministro da Saúde, Pazuello, ele respondeu que o programa era uma espécie de calculadora que facilitaria o diagnóstico dos médicos sobre a Covid-19. Mas ele disse que esse programa ele foi hackeado, roubado, foi manipulado, teve informações falsas inseridas e por isso ele saiu do ar. Ao longo das falas, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou um vídeo de abril do ano passado que mostrava os governadores defendendo o uso da cloroquina. Já o senador Randolfo Rodrigues perguntou sobre a compra das vacinas da Pfizer. Segundo Pazuello, ele disse que a empresa não cedia na negociação e que também não houve um consenso entre as assessorias jurídicas dos ministérios para adiantar essa compra da vacina da Pfizer. O senador Randolfo Rodrigues também perguntou se o presidente Jair Bolsonaro deu uma ordem direta para que não fosse comprada a Coronavac. E também perguntou por que houve um atraso de 3 meses para a conclusão da compra desse contrato da Coronavac. O ex-ministro Pazuello respondeu que o presidente Jair Bolsonaro não deu uma ordem direta e que para essa compra ocorrer dependia de um recurso que seria destinado depois em uma medida provisória. O depoimento do ex-ministro Pazuello começou ontem aqui na CPI, aqui no Senado Federal, e ele foi muito indagado pelos senadores sobre a questão da vacinação e também da falta de oxigênio. Vamos ver na reportagem de Selma Dias. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu todas as perguntas dos senadores, mesmo estando protegido por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele negou a acusação de que teria demorado a responder à proposta de venda da vacina da Pfizer e disse que as condições contratuais dificultaram as negociações. Essas discussões sobre as cláusulas, sobre a parte técnica e sobre a logística, essas discussões demoraram, nos levaram, isso foi em agosto, 26 de agosto, nos consumiram setembro e outubro. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. No caso da crise do oxigênio em Manaus, o ex-ministro disse que o desabastecimento durou 3 dias e que a responsabilidade pelo fornecimento era do estado do Amazonas. A posição do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina também foi alvo de questionamentos. Pazuello afirmou que na gestão dele não houve recomendação e sim orientação a partir do posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Nós fizemos uma nota informativa, seguindo o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, cloroquina, de forma off-label. E nós, seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. E sobre o fato de não ter comprado uma quantidade maior de vacinas do consórcio internacional COVAX Facility, o ex-ministro usou como justificativa o preço cobrado por dose e a falta de informações precisas sobre a entrega dos imunizantes. Naquele momento, o que nós nos preocupamos era de que nós assumíssemos um grau de recursos
altíssimo, sem uma garantia de entrega efetiva do laboratório. A COVAX Facility não nos dava nem data, nem cronograma, nem garantia de entrega. 42 milhões de doses para nós, daquela forma, era o máximo que eu poderia fazer do risco que estava imposto ali dentro.